Criar gado é uma arte quase tão antiga quanto o próprio tempo. É vital para a manutenção da vida. Como veterinário, aprendi que o manejo correto do rebanho e como nos comunicamos com ele são fundamentais para a saúde do gado. Sabe, para nós, o jeito que fazemos as coisas importa. O importante é o como. Não se trata apenas de vacinar centenas de vacas, é como as vacinamos. Como homem do campo, acredito na melhoria contínua. Esta série é sobre esta jornada, aprendendo com os melhores especialistas, unindo esforços para aprender e compartilhar os melhores meios para se criar gado. Será uma experiência incrível e gostaria de compartilhar com vocês. Há mais de 1 bilhão de cabeças de gado ao redor do mundo. Domesticamos esta espécie há milhares de anos, sem depender de instalações com cercas. Usamos nosso poder de observação para entender o comportamento do gado. Essa foi nossa ferramenta mais importante. Aprendemos a língua deles. Bovinos são animais sociais, seguem líderes que os levam para água, alimento e abrigo. Durante o processo de domesticação, humanos se tornaram o alfa, a referência desses animais. Hoje, muitas pessoas esqueceram que existia uma linguagem entre o homem e o gado. Não uma linguagem verbal, mas uma linguagem corporal. Eu era muito jovem quando comecei a trabalhar com gado no Brasil, sempre evitando ter algo nas mãos quando os abordava. Isso me ajudou muito. Tom Nofsinger chama essa técnica de nada nas mãos e me explicou que isso é a verdadeira arte de manejo de gado, ou stockmanship. Nas minhas viagens pelo mundo, sempre conheço pessoas que nunca ouviram falar em stockmanship, ainda que trabalhem de um modo parecido, pois os animais entendem a linguagem corporal e reagem muito bem quando pedimos de maneira correta. É bem simples. Se os animais confiarem em você, se moverão melhor, reduzindo o estresse do manejador e do gado. Conheci Tom Nofsinger no início de 2014. Um amigo em comum nos apresentou. E desde então, Dr. Tom abriu um novo mundo para mim. É um cara único. Uma vez me disse que aprende ensinando. O que posso garantir é que eu é que vou aprender hoje. O estilo de ensinar natural e humilde do Tom é revigorante. Ele se importa com todos ao seu redor. Sua curiosidade e atenção aos detalhes são impressionantes. Isso é muito importante quando se trabalha com animais e pessoas ao mesmo tempo. Quando levamos animais para o curral de manejo, para vacinar ou vermifugar, precisamos garantir que os animais cheguem tranquilos nas instalações. Nesse curral, temos uma bud box acoplada a um tronco vazado e o brete. É um design bem simples, que funciona muito bem. Aqui temos uma equipe de 3 homens, 2 trabalhando no brete e 1 carregando a bud box e o tronco, enquanto Tom coordena todo o processo. No processo, meu trabalho é esvaziar o brete e deixar o próximo animal entrar. Eu trabalho neste triângulo aqui atrás do brete, tentando me posicionar onde consiga manter o gado fluindo pelo sistema.
Os princípios do manejo de gado ficam claros quando os vemos na prática. Naquela manhã, quando chegamos ao confinamento, Tom saiu da caminhonete e começou a brincar com esse garrote, criando uma conexão que permite ao animal entender o que ele quer que o animal faça. Observem a reação do animal. Vejam como isso é natural para ele. Com animais ao redor, fica mais fácil explicar o que é manejo de gado. Por isso, fui com o Tom para uma remanga, falar sobre sua experiência com gado. Ele tem muito a compartilhar. Há 20 anos, a medicina veterinária estava focada em ciências básicas, Dr. Paulo. Imunologia, fisiologia e ciências metabólicas, patologia e fisiopatologia. São ciências muito importantes, mas eu percebi que existem muitas variações de problemas de saúde e de eficiência de confinamento para confinamento em gado geneticamente semelhante. E muitas das explicações para essas variações de desempenho estão relacionadas com a interação com o manejador. Podemos ver as variações nesses animais. Aqui temos um que bebe água enquanto estamos no curral. Ele é muito maior e mais pesado que aquele jovem. Este novilho pode ser mais novo, mas vemos que a sua personalidade, a sua psicologia é diferente de um animal de 90 quilos mais pesado. Exatamente. Então, se colocarmos o foco no manejo de gado, criando um relacionamento entre cuidadores e animais, mudamos a forma que encaramos a patologia, imunologia e o controle do estresse. Para se tornar um bom manejador, é preciso entender melhor os animais, aumentando a capacidade de observação. Quando observamos algumas coisas que parecem muito óbvias sobre o gado, a primeira regra é que querem muito nos ver. Eles querem nos ver, querem interagir. Sempre pedem, sempre querem orientação. E, ao estudarmos a anatomia do aparelho sensorial deles, nós notamos que os olhos são diferentes dos nossos. Suas pupilas são horizontais, as pupilas são horizontais. Por isso, eles não se sentem confortáveis quando ficamos parados. Se ficarmos parados, perdem a confiança. Por isso, sempre estamos fazendo algo. Sempre fazendo algo. Sempre Olha esse fazendo animal, alguma coisa. está bem confortável com a gente aqui. Ah, é claro. Este animal está pedindo orientação e ele está disposto a parar e virar os olhos para nos ver. E quando ele faz isso, a nossa responsabilidade é ir até a frente dele e facilitar para que ele nos veja. Isso é recompensador e revigorante. Se eu quero que siga este caminho, agora eu estou preparado e preparei a mente dele para ir na direção da cerca. Se não der certo, posso mostrar novamente aonde eu quero que vá, passando em frente dos olhos. Está vendo esse animal na sua frente? Está com a cabeça erguida, tentando entender o que você quer. Isso. Está reagindo mais rápido que os outros. Com certeza. Todos eles... Percebeu? Está tentando. Como você chamaria? Sentinela? Isso, seria um animal sentinela, mas também é um animal confiante por ter se aproximado da gente por vontade própria. Quase sempre o verdadeiro animal sentinela estaria no monte para inspecionar toda a área. Então ele é mais curioso do que um animal sentinela. Outra coisa que quero falar com você é como se apresentar para o gado. Geralmente os vaqueiros vão rápidos demais até os animais. E a primeira coisa que fazem é instigar medo. Colocam muita pressão. Qual a sua interação com eles aqui, Dr. Tom? Se quisermos nos apresentar a este lote, temos que ir aonde querem que estejamos. Aqui temos 2 animais influentes que ficam me ouvindo. Seria um erro se esconder, tentar ir ao redor deles. Então, esses 2 animais estão se afastando. Eu só preciso trazê-los para mim e todos se moverão.
Então, se eu guio esses animais influentes, eles geram uma movimentação. Como este aqui? Isso. Aqueles dois animais ali são responsáveis por muitas movimentações. Então, conforme criamos, esse aqui fica pedindo e pedindo. Só precisamos endireitar as cabeças para movimentar esses aqui. E depois podemos voltar que muitos deles seguirão. Vamos falar sobre a nossa voz. Quando usamos nossa voz para nos comunicar com o gado? Em muitos lugares do mundo, pessoas gostam de falar mais alto. Tentam criar algum tipo de conversa com o gado. Mas passei a achar isso inútil, porque os animais em geral, eles observam nosso corpo, nossos olhos, para entender o que queremos. Talvez se estivesse andando em um curral com animais pretos no meio da noite e embarcando gado, poderia usar um pouco da voz, um assobiar ou fazer um barulhinho. Mas fora isso, é uma perda de tempo usar a voz humana para gerar movimentação. Eles não entendem português, não entendem inglês, não entendem espanhol. Então, se formos a um curral como este, é uma distração para o gado ficar nos ouvindo conversar. Mas se formos conversar, temos que conversar o tempo todo. Senão, se decidirmos não conversar, temos que depender da nossa postura, nossa posição, do uso de ângulos para movimentar esses animais, em vez de tentar criar movimentação com a nossa voz. Falando em ângulos, na natureza, só um comentário. Na natureza, quando vemos animais no pasto, normalmente eles andam em linha reta, desse ponto até aquele ponto. Esse é o comportamento natural do gado, certo? Isto é o que eles normalmente Todos os fazem. animais que vemos aqui estão posicionados em linha reta. Esse animal está reto. Esses animais estão em linha reta. Quando o sol esquenta e o calor se torna um problema, veremos que se alinham ao sol. Os animais com o maior aquecimento metabólico ficam em pé, então a sombra fica embaixo deles. Então, é um instinto muito importante saber que gostam de caminhar em linha reta e que também gostam de seguir uns aos outros. Se criarmos um movimento ordenado para fora dessa porteira e manter a frente do rebanho em movimento, o gado será compelido a seguir. Porque o contato corporal os ajuda a se sentir mais confiantes, que estão indo para o caminho certo, pois tem outros com eles. Isso. Vão juntos como um rebanho. Caminham com quem querem caminhar juntos. Caminham com um colega de rebanho ou um irmão, primo, que lhe é familiar. Medo. Esses animais são presas, então geralmente têm um instinto de se proteger. O maior problema que temos com o diagnóstico precoce de doenças é que, se os animais não confiarem em nós, não serão verdadeiros sobre como se sentem. Todos esses animais entendem que, se fôssemos um lobo ou um predador, escolheremos ou tentaremos comer o mais fraco, o que manca, o mais lento, o doente ou o velho. Então, se o gado nos encarar como ameaça, esconderão os problemas, esconderão as doenças, esconderão o cansaço enquanto estivermos aqui. Se confiarem em nós, Se confiarem em nós, mancarão quando feridos, ficarão deprimidos ao ter pneumonia. É muito importante saber que o que vemos é uma imagem real do verdadeiro estado de por saúde isso deles. você não usa a palavra medo, certo? Isso mesmo. É confusão ou desconfiança. Certo? Isso. É importante quando trazemos gado de outros lugares, de outros ambientes, e colocamos neste curral. É nossa responsabilidade fazer que sintam que fazem parte deste curral e que tenham confiança em qualquer lugar deste curral. Os animais no curral ao lado têm menos dias de alimentação, então podemos observar que estão igualmente distribuídos no curral. Alguns no bebedouro, outros no coxo, uns descansando, dormindo, comendo, fazendo coisas. Bovinos que acabaram de chegar no curral, que são novos, tendem a ficar pelos cantos. Escolherão um canto para ser o local favorito e resistirão a ir a outras partes do curral. Então, a função do manejador
é retirar esses animais do canto favorito, criando um fluxo de gado em fila única dentro do curral para que sintam tanta confiança no outro canto quanto tinham no canto favorito. É muito importante entender que, se não confiarem em todos os lugares do curral ou do pasto, outra parte importante do ambiente que não confiarão serão as fontes de água e de alimentação. Então, eles não vão beber até confiarem no local onde vivem. Mesmo em animais oriundos da mesma fazenda, eu vejo diferenças. Não são os mesmos. Então temos, por exemplo, irmãos, filhos do mesmo touro, mães diferentes, mas quando são desmamados e colocados juntos, às vezes têm comportamento distinto. Como encara isso? Eu acho que quando nos apresentamos a um lote de gado recém-desmamado ou qualquer gado que nunca vimos antes, é importante olhar por cima do rebanho, não os animais que estão bem na nossa frente, mas ter uma visão ampla do lote. E se encontrarmos um animal levantando a cabeça como este, já sabemos que nossa presença foi excessiva. Então, é muito importante fazer que a cabeça daquele animal volte para baixo e que confie na gente antes de irmos adiante. Depois que a cabeça do animal subir, é importante ir para trás ou mudar o seu ângulo. Estejamos em um pasto enorme ou em um curral de gado, quando nos aproximamos dos animais e vemos uma cabeça subir, é um sinal muito, muito bonito de que te reconheceram. E quando aquela cabeça sobe, temos que mudar o ângulo. Aquele será o líder. Bud Williams costumava dizer que trabalhamos com os da frente. Ele é a frente. Se vir aquela cabeça levantar e, ao contrário, continuar indo, a cabeça sobe ainda mais e ele guiará o rebanho para longe de você. É muito importante conseguir a confiança daquele animal sentinela, fazer que confie em você e que saiba que você entende ele. Os próximos animais a escolher serão os que estão querendo ser guiados. Os animais que te perguntam o que quer que eu faça, então terá a confiança deles. Viram as orelhas para você. Isso, Dr. Paulo. Normalmente a cabeça vai... Se posicionarão aqui e a cabeça irá virar, e eles dirão, por favor, me ajude a endireitar minha cabeça. Venha aqui onde posso te ver e me mostre para onde ir. Isso é importante, porque se o animal não estiver com a cabeça alinhada com o corpo, não pode andar. Isso mesmo. Ficará olhando para você. O meu erro por muitos anos foi que quando eu via um animal em uma postura assim, eu colocaria pressão na anca dele ou na paleta. E isso só confunde ele, porque a paleta não é um aparelho sensorial. Claro. A paleta não sabe onde estamos, a não ser pelo toque. Não queremos chegar tão perto. Eu sei. Então, nos levantamos e mantemos uma relação clara com o globo daquele olho. Cada animal tem uma cabeça de formato diferente. Cada olho tem uma posição diferente na cabeça. Então, o que é perfeito para um animal pode ser um pouco diferente para outro. Claro. Outra coisa que percebi foi que quando estamos na mesma altura dos animais, eles nos entendem melhor. Então, sempre tento ficar no chão, não em uma plataforma. Porque Isso é muito se eles bom. ficam com a cabeça para cima, olhando para mim, não entendem o que eu quero e continuam se virando. Mas quando estamos aqui e podem nos ver, como esse gado aqui, então conseguem me entender. Eu percebi isso em duas ocasiões. Eu notei que quando construímos instalações com paredes maciças e as pessoas sobem em passarelas e acenam com bandeiras ou algo assim, todos os animais fazem Cabeça isso. para cima. Tentam nos encontrar. E é importante entender que quando um cavalo ou um bovino levanta o queixo, a pata da frente para. Não se mexem. Não se mexem. Então, por anos, ficamos por cima desse gado, esperando que andassem por conta própria. Mas não, eles não podem. Então, foi quando começamos a usar paus, bandeiras, varas e etc. Se ficamos no chão, onde o gado nos vê, podemos movimentá-los com nosso posicionamento. Então, é muito importante evitar uma situação O dessas. mesmo com as varas. De onde venho, no meu país, Brasil, é comum pessoas terem algo nas mãos. O que fazem? Tentam movimentar os animais e então fazem assim. Mas o animal continua olhando para eles dizendo, seu corpo está parado, então por que está fazendo isso comigo? Não entendem o que queremos. Com a bandeira é a mesma coisa, porque com uma bandeira eu tenho braços mais compridos. Então, sou mais perigoso. A ideia é essa. Essa é a beleza do manejo de gado, da stockmanship. Mostrar que apenas com o corpo, com os olhos e com a postura, podemos nos comunicar com esses animais. Sem dúvida.
O uso de ângulos e nosso trajeto é tão importante. Quando conversamos sobre o que pedimos para os animais fazerem, se estivermos usando ângulos, por exemplo, se eu quero que o gado vá para lá, apenas ando em um ângulo como este e irão como um T no meu movimento. Se eu faço isso e também abano uma bandeira, Eles voltam para você. eles ficam distraídos. Então, muitas vezes vemos pessoas conseguirem iniciar com sucesso o movimento do gado e manter o gado andando. E então balançam uma bandeira, usam a voz e o gado diz o quê? O gado apenas pensa uma coisa por vez. Se estiverem pensando em caminhar e você acena uma bandeira, eles se perguntam, o que é isso? Olha, estamos aqui falando e eles já confiam completamente em nós. Deram as costas pra gente. Que ótima observação. Quando o gado confia em você, eles viram de costas, eles se desligam completamente da visão e vão para frente. É É incrível. muito, muito legal. Podemos fazer a mesma coisa É. nesse curral, Paulo. Nos escutaram. Se quisermos mandar este gado para a porteira, podemos ir gentilmente para frente e para trás e pedir para esse grupo aqui no canto para ir para lá. E assim que interagirmos com o animal certo, podemos conseguir alguns ajudantes a virarem de costas e irem para frente. Muitas vezes não precisamos nos mover muito, nem mesmo um passo. Só precisamos... eu acho incrível como esses animais aqui me sentem indo de um pé para o outro. É preciso muito, muito, muito pouco. E se eu faço isso e quero pressionar um pouco mais, eu posso virar a minha cabeça e olhar para os animais que irão responder e ir para frente. Em um instante, verá tudo aqui, tudo se movendo, indo perpendicularmente ao meu foco. Porque pediu para se moverem, certo? Bem sutil. É uma movimentação de gado espontânea em resposta a algo que entendem. E seria ainda mais rápido se eu não estivesse falando. É algo muito, muito sutil. Se fôssemos esvaziar este curral com a porteira aberta, poderíamos esvaziar este curral ficando aqui, balançando para frente e para trás. Eu acho muito importante aumentar a nossa capacidade de observação e apreciar que esses animais têm apenas 1 ou 2 visitas humanas por dia. O que fazem quando um peão ou um cuidador vem verificar a saúde é muito importante. Então, a chave para isso é, assim que, ao entrarmos no curral, é importante hesitar, caminhar por ele um pouco e encontrar o animal que achamos ser o guia. Esta pequena novilha de cara branca escutou cada palavra que eu disse, e seria um erro imenso ir por trás dela e fazer com que ela vire. Então, ela será o meu guia. A próxima é esta novilha. Darei a chance ao animal preto de me pedir para passar bem aqui. E ao fazer isso, eu crio movimento. Movimentando esses 2 animais e indo para trás, uso 2 animais para mover 30. Assim, se tivermos animais deitados no fundo, voluntariamente ficarão em pé. Então, como manejador, eu continuo tentando entrar aqui, fazendo desta experiência algo bem positivo para as novilhas mais influentes. Ela me perguntou umas 3 vezes para onde devemos ir. Olha só ela está fazendo o mesmo. Para fazer todos irem para lá, eu venho aqui, passo perto dos olhos dela e ela irá com o grupo. Se não for, é porque quer que me aproxime dela. E tudo que eu terei que fazer é pedir de novo. Passo em frente aos olhos dela e ela irá entender. Assim que os animais fizerem isso, podemos ver como posso iniciar ou parar ela. Se eu precisasse de uma novilha de exposição para os meus netos, seria ela. Seria ela que faria o papel de líder, porque eu posso iniciar e parar a movimentação dela. Quando os meus ombros estão perfeitamente paralelos a ela, ela irá parar. E se eu quiser que ande de novo, eu só preciso vir aqui e ensinar a ela que se eu passar perto dos olhos dela, ela deve se mover. Agora ela vai brincar. Certo, não importa onde vá, ela me encontrará. Nunca esquecerá isso. Sempre dirá, o que mais podemos fazer? Então, o que eu fiz interagindo com ela criou todo esse movimento. Esta brincadeira. A hesitação e o tempo que eu levei criaram exuberância na brincadeira. O interessante é que se um manejador fizer a coisa certa,
veremos que quando eu ando pelo curral, à exceção daquela novilha, não há gado onde eu estive. É como uma onda em um barco. Então, o manejador está criando movimentação reta. Podemos ver como esses animais ficaram um pouco tristes que eu vou embora. Eles querem me entender ainda mais. E isso é algo muito, muito positivo. Somos todos criaturas. Essa corrida com brincadeiras, essa exuberância. A equipe deste confinamento fez um trabalho maravilhoso, despertando a confiança do gado. Nós verificamos o gado para problemas de saúde. Pedimos que brincassem e nos responderam brincando e agora vão tomar bastante água. Muito obrigado.